Fala pessoal, tudo certo aí? Vamos dar continuidade à aula de atualidades, né? A gente tinha começado as organizações mundiais, aí eu havia falado para vocês, né, sobre o G20 econômico, que foi formado em 1999. Eu falei para vocês colocarem os nomes dos países membros, tá? E os objetivos, eu havia falado desses dois primeiros, né? Vocês copiaram, eu expliquei. E aí eu falei para vocês copiarem esses dois e pular duas linhas, né? Para eu poder explicar para vocês hoje. Tá? Então vamos lá. Terceiro objetivo, pessoal, ó, discussão de regras comuns para flexibilização do mercado de trabalho. Flexibilizar o mercado de trabalho, em um certo ponto, acaba levando a uma flexibilização de leis trabalhistas. E flexibilizar leis trabalhistas pode, tá, comprometer a qualidade sobre o trabalho. O que seria isso? Expansão de trabalho escravo, ou não digo trabalho escravo, mas um trabalho análogo à escravidão. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? O que seria uma flexibilização do mercado de trabalho? Será que seria regras para facilitar a inserção de pessoas no mercado de trabalho ou retirar direitos trabalhistas que poderiam levar a uma precarização do mercado de trabalho? Tem esses dois lados, tá? Então seria interessante vocês anotarem isso, beleza? Depois eu vou querer conferir essas anotações. Fechou? O quarto objetivo, pessoal, é esse, ó. Criação de mecanismos voltados para a desregulamentação econômica. Isso é simples. Nós vimos já desregulamentação econômica, que seria o quê? A eliminação ou a redução de tarifas alfandegárias, para poder facilitar o livre comércio. Tá? Essa seria uma ideia do G20 econômico para que as nações elas consigam comercializar de maneira mais ampla. Beleza? Bom, não confundam, nós temos o G20 econômico e nós temos o G20 comércio e agricultura. São coisas diferentes, apesar de ter alguns países membros semelhantes, como o Brasil, como a China, como a Índia, como a própria Turquia. Tá? Quais seriam esses países que integram o G20 do comércio e agricultura? Depois eu explico para vocês como que ele surgiu. Tá? Então, olha só, da Europa, Turquia, República Tcheca e Hungria. Da América, Brasil, vai anotando, hein? Chile, Argentina, Bolívia, Cuba, Guatemala, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Da África, Egito, Nigéria, Tanzânia, Zimbábue e África do Sul. E da Ásia, China, Filipinas, Índia, Indonésia, Tailândia e Paquistão. Reparem que não tem 20. Se a gente contar aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 países no G20. Tá? Bom, por que surgiu o G20? Eu coloquei aqui, ó, ele surgiu em 2003 dentro da OMC. Bom, o porquê desse grupo ter surgido tem muito a ver com os objetivos. Então vamos lá. Objetivos. Primeiro, eliminação de práticas que distorcem o comércio e a produção agrícola. Pode colocar uma setinha nesse item, pode pôr assim, ó. Combate à prática dos subsídios, com S, esse Z é com S, tá? Subsídios agrícolas. Vamos entender o que são esses subsídios agrícolas. Pessoal, dentro do OMC, tá? Nós temos práticas para facilitar o livre comércio, né? Países que fazem parte do OMC, eles teoricamente brigam ali, né, disputam para que o produto seja colocado no comércio de maneira mais igual possível, tá? Para que nenhum seja, né, preponderante. Bom, Brasil, tá aqui, ó, Brasil, China e Índia, em 2003, dentro de uma reunião do OMC, se levantaram e falaram assim: não, nós não aceitamos mais que países do G20, como Estados Unidos e países europeus em geral, pratiquem o subsídio agrícola. O que é o subsídio agrícola? Põe aí. Subsídio agrícola. Financiamento do governo para que o produtor agrícola tenha facilidade
de acesso ao crédito e, portanto, diminuição de custo de produção. Pessoal, por que o subsídio é ruim? Tá? Vamos pensar assim, se os Estados Unidos concedem subsídio para a produção de etanol a partir do milho americano, na hora que esse etanol entra no mercado, ele entra com um preço muito baixo. O Brasil produz etanol a partir da cana-de-açúcar, só que não tem tanto subsídio aqui no Brasil. Resultado, o etanol brasileiro entra no mercado com preço maior. E aí, qual etanol que vai ser mais vendido? O etanol dos Estados Unidos. Concorda que você não tem livre comércio? Concorda que você não tem igualdade? Você não tem os dois tentando competir e aí o mercado decide qual vai comprar? Tá? Então, isso é o subsídio. O subsídio ele distorce o comércio. E o subsídio está muito ligado à produção agrícola, porque diminui o custo de produção agrícola. Tá? Por isso que Brasil, China e Índia lideraram dentro da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que é para combater subsídio, tá? Lideraram um movimento que ficou conhecido como G20, que virou até um grupo, tá? O grupo dos 20, que na realidade tem 24, que vai ligar a ideia de comércio e agricultura. Isso surgiu em 2003. Deu para entender? Então, o que é esse primeiro item? Segundo, busca de aumento substancial de acesso a mercados. Seria que aqui a gente tem muito país, né, ó, Guatemala, né, Paraguai, Bolívia, não vou falar esses três aqui, mas pegar esses casos mais, né, Tanzânia, Zimbábue, própria Paquistão, Tailândia, Filipinas, países pobres, países que têm dificuldade de se inserir no mercado. A ideia é que, como um grupo, eles consigam ter acesso melhor a mercados, para poder vender melhor seus produtos. Tá? Seria isso, né? Buscar aí acordos entre eles, que eles consigam colocar produtos em circulação. Né? E o terceiro item, pessoal, olha só, desenvolvimento rural. Tá? O que seria desenvolvimento rural? Melhoria das práticas de produção, né, na agricultura, tá? Até a qualidade de vida, né, da população que mora no campo. Tá? Segurança alimentar, garantir a produção de alimento para evitar fome. Tá? Segurança alimentar é produzir alimento. Por exemplo, o Brasil não pode produzir só soja, porque a soja é para exportação. O Brasil tem que produzir também frutas, verduras, legumes, cereais, tá? Para garantir a segurança alimentar. Para a gente ter também, né, o abastecimento da população e não ter fome. Né? E necessidade de subsistência de agricultores. Né? Agricultores que, por exemplo, praticam a produção de alimentos e às vezes eles precisam de algum incentivo do governo para poder produzir os seus alimentos. Tá? Seria isso a subsistência, porque eles tenham condições mínimas, né, de sobrevivência. Deu para entender? Essa seria a ideia, então, desse G20 Comércio e Agricultura, que surgiu ali, né, nas discussões, nos debates da OMC. Fechou? Bom, aí, pessoal, na próxima aula a gente vai falar do G7 mais Rússia ou G8, tá? O que eu vou querer que vocês coloquem aí? Coloca o subtítulo G7 mais Rússia ou simplesmente G8, tá? Surgiu em 1975. Lembrando que quando era G7 não havia Rússia porque não tinha o RSS, tá? Então a Rússia ela não entra em 75. A Rússia entra somente em 92, quando acabou a União Soviética. Tá? E são esses os países. Ó. Pode pôr os países aí. Japão, Canadá, Itália, Rússia, França, Alemanha, Estados Unidos e o Reino Unido. Né? Representado aí em grande parte pela Inglaterra. Falaremos os objetivos na próxima aula. Beleza, pessoal? Depois eu deixo a atividade lá para vocês. Valeu!